Fala pessoal, bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu quero apresentar para vocês as variáveis de ambiente aqui do Shell, tá? do Linux. Tá? Então aqui eu estou no meu Red Hat Linux, eu vou abrir um terminal aqui. Então é o seguinte, a primeira coisa é a gente definir o conceito de variável. Né? Então uma variável tem o mesmo conceito que lá na programação de computadores. Né? É um espaço de memória onde eu posso armazenar algum dado, alguma informação. Tá? E depois que eu armazenei esse dado, eu posso acessar esse dado, né, diversas vezes, tá? Até que eu altere o conteúdo desse espaço de memória. Tá? Então, esse é o conceito de variável. Tá? Aqui no Linux, né, no Shell, o conceito então é idêntico. Né? Uma variável de ambiente, ela vai armazenar alguma informação. Tá? É, Aqui eu estou no meu terminal, né? O meu terminal está rodando um shell, tá? E como que eu faço para criar uma variável, tá? Então, para eu criar uma variável, eu digito o nome dela, por exemplo, var1 igual a Pedro, tá? O que eu fiz então? Eu atribuí a palavra Pedro, né? Com sinal de igual aqui. Então, eu atribuí o conteúdo, né? Da palavra Pedro para a variável var1. Se eu quiser acessar o conteúdo dessa variável var1, tá? Como que eu faço? Eu vou usar o comando echo. Então, echo, eu vou colocar o cifrão, né? O dólar, como o caractere dólar aqui, para acessar o conteúdo de alguma variável. Que variável é? var1. Tá? Então, quando eu digito agora Enter, o meu shell ele imprime Pedro, que é o conteúdo dessa variável var1. Tá? Uma coisa aqui que a gente tem que observar é o seguinte: quando eu estou criando variáveis, tá, o nome delas tem que seguir algumas regras. Quais são essas regras? Tá? É, é, a primeira letra, o primeiro caractere, né, de uma variável tem que ser uma letra, pode ser maiúscula ou minúscula, ou então o caractere underline, que é esse aqui. Tá? Então, o primeiro caractere de uma variável, né, de ambiente, tem que ser uma letra, maiúscula ou minúscula, ou então o underline. E os demais caracteres podem ser letras, números e underline. Tá? Aqui no Linux também existe uma diferença entre. Ele é case sensitive, né? Então existe uma diferença entre letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, aqui eu defini a variável var1 com letras minúsculas. Se eu digitar var 1 com letras maiúsculas, escrever 1, 2, 3, tá? Agora, acessando o conteúdo dessa variável, dólar, né? var1, então eu tenho 1, 2, 3, tá? Se eu escrevo echo dólar var1 com letras minúsculas, eu tenho a palavra Pedro. Tá? Vou criar uma outra variável chamada var2. var2 é igual, é, vamos colocar aqui o meu nome, Gumercindo. Tá? Como eu falei para vocês, ela pode começar, né, a variável pode começar com caractere underline. Então, var, underline var3 é igual a José. Então, echo dólar, né? A variável que eu criei aqui é underline var3, então underline var3, tá aí José, tá bom? Aqui nessas definições aqui, né, nessas atribuições que eu fiz, eu usei um conteúdo simples, né? Um nome aqui, um número, né? Aqui 1, 2, 3, variável 1, mas eu posso atribuir conteúdos mais complexos, como assim? Por exemplo, var4 igual. Eu quero, por exemplo, atribuir três palavras, né? Então eu vou colocar entre aspas, tá? Duplas, tá? Então, João ama Maria. E vou fechar com aspas duplas também, tá? Então, eco, cifrão, né? Ou dólar, var4. Então eu tenho a frase que eu escrevi, tá? Então, para eu atribuir diversos números, diversas palavras, né, para uma variável de ambiente, eu tenho que colocar entre aspas duplas ou aspas simples, né? Tem uma diferença entre usar aspas simples e aspas duplas, mas eu não vou mostrar agora, tá bom? O que mais que eu posso fazer? Por exemplo, aqui, ó, var
5, vamos colocar maiúsculo, né? var 5 é igual, aspas simples aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fecha com aspas simples. Então, eco dólar var 5 tá aí, tá? Eu tenho diversos números aqui atribuídos, né, para minha variável var 5, tá? Uma outra coisa que eu posso fazer é o seguinte, o comando date, por exemplo, quando eu executo ele, o meu shell imprime, né, a data e o horário corrente aqui do meu sistema, né? Então, eu posso, por exemplo, atribuir a saída desse comando, né, date quando ele é executado, para uma variável. Como que eu faço isso? Por exemplo, data, né, data é igual, eu vou colocar entre crases o meu comando date, então crase, vou escrever meu comando date e crase de novo, tá? Quando eu faço isso, o que, que ele faz? Ele executa, o Linux, né, o shell aqui vai executar o comando date, o resultado da execução desse comando date aqui, ele vai atribuir para a variável data. Então, quando eu digito enter, echo dólar data, tá aí, tá? Então, a minha variável data agora tem o que? A data e hora do meu sistema, tá? Se eu executar meu comando date de novo, olha só, ele imprimiu um novo horário aqui, tá? Se eu escrevo echo dólar data, né? é, é, esse conteúdo ele é fixo, né? Por quê? Porque ele pegou a data e hora da execução do comando date e atribuiu para a minha variável data, ou seja, eu só vou ter esse conteúdo alterado se eu executar novamente aquele comando, tá? Aqui eu executei a sintaxe, né? Para atribuir a saída do comando date para a variável data dessa forma, mas eu posso fazer diferente. Por exemplo, eu posso escrever data 1 igual a dólar, tá? Dólar, abre parênteses, o comando date e fecha parênteses, né? Então, isso aqui faz a mesma coisa, tá? Eu vou executar o comando date, o resultado, a saída desse comando aqui, eu vou atribuir para a variável data1, tá? Então, digito enter aqui, echo dólar data1, tá aí. Eu tenho uma nova informação, tá? Bom, quando eu crio, eu abro um terminal, né? E esse terminal ele executa um shell, tá? O Linux ele cria, né, diversas variáveis de ambiente para mim. Para serem usadas aqui no Shell, tá? Elas têm usos, né, diferentes, tá? Mas quais são essas variáveis, tá? Existem dois comandos para eu ver as variáveis de ambiente que estão definidas. O primeiro deles é o comando set, tá? Então eu executei o comando set aqui, ele imprime bastante coisa. Eu vou fazer um scroll aqui da minha tela, tá? Para ir para o início da saída dele. E aqui é o seguinte, ó, aqui eu executei meu comando date, desculpa, meu comando set, tá? Então aqui o comando set que eu executei. E aqui são as variáveis de ambiente que estão definidas no meu shell, tá? Então uma delas é a variável bash, aqui é o conteúdo dela, tá? Existem diversas variáveis que estão definidas, mas eu não vou entrar em detalhes de todas, só apenas algumas, tá? Que mais que eu tenho aqui de variável de ambiente aqui, ó? Desktop session, tá? O conteúdo é GNOME, né? Ou seja, o meu gerenciador gráfico que eu estou rodando aqui no meu Red Hat, né? O GNOME, tá? Tem também a variável home, né? A variável hostname, ó, hostname aqui, que o conteúdo é VBox, que é o nome que eu defini para a minha instalação do meu Linux, tá? Que mais que eu tenho aqui? Ó, eu tenho a variável path, essa variável aqui é muito importante, eu vou falar dela mais para frente. Esse aqui é o conteúdo dela, tá? Eu tenho também a variável shell. Essa variável shell, ela indica para mim o shell que eu estou executando. Então, no caso aqui desse meu terminal, né, o shell que está sendo executado aqui é o Born Again Shell, né, que é o bash, tá? Vamos ver mais para baixo aqui, ó. Tem também aqui ó, a variável user, tá? Que é o usuário que está logado no meu shell, que está no meu shell, que está executando o meu shell, tá? Então eu vou apagar aqui, ó, e vou imprimir alguma dessas variáveis que eu citei, tá? Então tenho
a variável bash, né? Está aqui. A variável shell. Essa variável shell, ela indica o shell que eu estou executando aqui no meu terminal, tá? Então, eu estou executando o bash, tá? Eu tenho a variável de ambiente user, que é o usuário que está rodando esse shell, tá? O usuário que está logado aqui no meu Linux, tá? A variável path, tá? Então, assim, essa variável path, o que ela contém, tá? Ela contém todos os diretórios que o meu kernel, quando eu digitar um comando, né? O meu kernel, né? O kernel do Linux, né? Ele vai procurar os comandos nesses diretórios aqui, tá? Primeiramente. Tem também a variável hostname, que é o nome que eu atribuí na instalação do meu Linux, tá? Então aqui o meu Linux aqui eu chamei de VBox, tá? Que mais? E tem a variável home. A variável home, opa, echo $, home, tá? Essa variável aqui, ela contém o diretório home do meu usuário Gumer, né? Aqui eu estou logado com o usuário Gumer, então a variável home contém o diretório, né, desse meu usuário, tá? Do meu usuário Gumer. Tem também a variável pwd, tá? Essa variável pwd aqui, ela contém o diretório corrente do meu shell. Então, por exemplo, se eu executo o comando pwd, tá? Esse comando pwd ele indica o diretório corrente aqui do meu shell, que é o que? O /home /gumer. Tá? Se eu executar o comando ls-la, olha só. Dentro do diretório /home /gumer, eu tenho todos esses arquivos e diretórios aqui. Tá? Essas que estão em azul aqui são diretórios, tá? E o que está em branco são arquivos. Tá? Então, eu tenho dentro do meu /home /gumer o diretório desktop. Então, para eu entrar dentro dele, cd desktop. Tá? Então, se eu digitar agora pwd, olha só, o diretório corrente aqui do meu shell agora é /home /gumer /desktop. Eu quero voltar para o diretório que eu estava, ou seja, para esse /home /gumer. O que eu faço? Eu vou digitar cd ponto ponto. Tá? Se eu digitar o comando agora pwd, olha só, o diretório corrente do meu shell é /home /gumer. Se eu imprimir o conteúdo da variável pwd, é a mesma coisa. Então, a variável pwd contém o diretório corrente do meu shell. Tá? Bom, vou apagar a tela aqui. E é o seguinte, eu falei para vocês que eu abri o terminal e o meu terminal está executando um shell. Tá? Esse shell é um programa. E esse programa ele tem as variáveis de ambiente ali, né, que eu já mostrei para vocês. Tá? Se eu executar um outro shell aqui, por exemplo, se eu digitar o comando bash e digitar enter, o que vai acontecer? Tá? O meu Linux ele vai executar esse programa bash, né? E aí esse novo bash, que é um programa, ele vai ter também as suas variáveis de ambiente. Só que essas variáveis de ambiente desse comando bash aqui, ó, desse shell aqui, podem ser diferentes das variáveis de ambiente que estão setadas nesse meu shell atual. Tá? Como assim? Por exemplo, eu disse para vocês que o comando set mostra, né, as variáveis de ambiente que estão setadas aqui no meu shell atual. Então, se eu escrevo set espaço pipe, né, grep var, olha só o que vai acontecer. Ele mostra para mim algum conteúdo aqui, ó, e eu posso ver as variáveis de ambiente que eu setei nesse meu shell. Ó. var1 igual a Pedro, né? var2 igual a Gomercindo, var4 ele contém João ama Maria e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, essas variáveis aqui elas estão setadas nesse meu shell atual. Tá? Se eu executar agora um outro bash, ou seja, o meu Linux vai executar um outro programa shell, e esse segundo shell aqui vai ter as suas variáveis de ambiente. Só que aquelas variáveis que eu já defini agora, tá? Que eu já criei agora aqui, var1, var2, var3, var4, elas não vão estar visíveis
tá? Elas não estarão visíveis nesse bash aqui, nesse shell. Então, por exemplo, se eu digitar enter aqui, ó, e agora fizer set pipe grep var, olha só, aquelas variáveis var1, var2, var3, var4, elas não existem aqui, tá? Por quê? Porque cada programa tem o seu escopo de memória, né? Tem as suas variáveis de ambiente, tá? E como eu estou executando um segundo shell, tá? Ele também tem as suas variáveis de ambiente aqui, que não são as mesmas do meu shell anterior, tá? Vou apagar, eu estou dentro então do meu segundo shell. Se eu digitar o comando exit, eu vou voltar para o meu shell inicial, tá? Então, se eu digitar agora set espaço pipe grep var, aquelas variáveis que eu tinha criado, elas eu consigo enxergar agora. Aí você me faz a pergunta, bom, tem jeito de eu pegar essa variável, que essas três variáveis, tá? Que existem nesse meu shell inicial, e eu disponibilizar para os programas, né, que eu executar, ou seja, se eu executar um outro shell aqui, tem jeito desse segundo shell enxergar essas variáveis? Tem. Como que eu faço isso? Eu vou usar o comando export. Tá? Se eu fizer export, ó, eu estou no meu shell inicial. Se eu executar agora export var1 e executar export var2, o que vai acontecer? Essa variável var1 e a var2, tá? Elas vão estar disponíveis, tá? Para os programas, tá? Ou para um outro shell que eu executar. Então, se eu executar agora um outro shell, opa, bash, esse é um segundo shell, ele também tem as suas variáveis de ambiente. Se eu agora escrever echo $var1, pronto, ela também ficou disponível, né? Essa variável var1 que eu criei lá naquele meu shell inicial, ela também ficou disponível para o meu segundo shell, tá? Se eu escrever var2, $var2, ele também está disponível. Mas se eu escrever aqui, ó, var4, ó, essa daqui, essa variável var4 eu não exportei, tá? Então ela não estará disponível, var4. Pronto, tá vendo? O meu shell não imprimiu nada, ou seja, essa variável var4 não está, não existe, né, nas variáveis de ambiente do meu segundo shell, tá? Então, uma outra coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, ó, eu tenho aqui, né, o meu terminal. Eu vou sair desse meu segundo shell, tá? E eu voltei para o primeiro, tá? Então eu tenho aqui o meu terminal. Esse terminal está rodando um shell, né? Que tem algumas variáveis de ambiente. Se eu criar aqui um novo terminal, olha só, eu abri um outro terminal. Esse outro terminal aqui está rodando um outro shell. E essas variáveis aqui, ó, var1, var2 e var4, elas não existem no shell, nesse segundo shell aqui, dessa segunda janela. Então, echo dólar var1, ó, não existe. Echo dólar var2 também não existe, tá? Então, cada shell tem as suas variáveis de ambiente, e essas variáveis existem enquanto o shell existir, tá? Eu tinha falado para vocês do comando set, né? Do comando set, uma segunda forma de ver as variáveis de ambiente é usar o comando env, tá? Aqui eu tenho as variáveis env, ou desculpa, eu executei o comando env, né? E ele está mostrando aqui as variáveis de ambiente, tá? Mas qual que é a diferença? Por exemplo, ó, se eu fizer set pipe grep var, olha só, aqui ele me mostrou as variáveis var1, var2 e a var4, tudo bem? Mas eu exportei apenas as variáveis var1 e var2. Eu não exportei, né? Ou seja, eu não deixei disponível a var4 para os programas que eu executar aqui, tá? Então, o comando set, ele me mostra as variáveis, né, que existem, que existem num determinado shell, tá? E quando eu executo o comando env, ele mostra para mim as variáveis que existem e que foram exportadas, tá? Então, se eu vier agora executar o comando env, tá?
pipe grep var, olha só, vai aparecer a variável var1 e a var2 que eu criei, né, e que eu exportei, mas a variável var4, que eu não exportei, ela não vai aparecer. Olha só, tá vendo? Então, o comando env, ele mostra as variáveis de ambiente que existem e que estão exportadas, tá bom? Bom, pessoal, nesse vídeo eu queria mostrar, então, as variáveis de ambiente, né? Eu já falei bastante coisa, tá? Bastante conteúdo, e agora o que vocês precisam fazer é praticar para fixar esses conceitos aí, tá bom? Por enquanto é só, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.